Então, assim, ó, nessa aula de hoje a gente quer falar justamente sobre essa loucura que foi essa semana, sobre aquela agressão do DJ Ives com a sua ex-esposa, né? Que coisa louca, que mundo perverso nós estamos vivendo. Mas você pode estar se perguntando, mas Igor, e o que tem a ver com o meu casamento isso? O que é que tem a ver isso com a minha vida? Presta atenção porque, quem sabe hoje você vive num relacionamento que não acontece essas coisas, porém a jornada é longa e a gente pode passar por dificuldades e o homem, o ser humano, da maneira corrupta que ela pode acabar aos poucos te influenciando, te maltratando e quando você menos pensa, você está num relacionamento abusivo. O que eu quero deixar bem claro é que muitas vezes tem coisas que já são sinais de relacionamento abusivo, certo? E assim, e tem coisas também que a gente acaba fazendo que dá um poder. Eu não vou falar a palavra maligno, né? Mas eu vou falar de uma forma que isso acaba atrapalhando o seu relacionamento, que é, por exemplo, a sua carência, a sua dependência emocional daquela pessoa. E quando o homem percebe isso, ele começa a usar, se ele for uma pessoa que tiver com uma má índole, tiver envolvido em coisas erradas, ele começa a usar isso contra você. Passando um pente fino, né, em tudo que aconteceu, né, nessa história que aconteceu, o que é que a visão que eu e a Carla a gente teve, né, sobre o que aconteceu nessas notícias. O homem já começou a agredir a mulher, certo? Pelo menos o que ela conta, que já faziam alguns meses que ele fazia isso. Tinha alguns momentos que Acho que anos já, porque ela disse que a primeira agressão foi quando ela estava grávida e a bebê já tem tipo mais de 6 meses, 8 meses, entendeu? Então então já deve ir na assim, casa aí de um ano. por que isso aconteceu? Por que chegou a esse ponto, né? E pelo que a gente escuta, já tinha traição, certo? Da parte dele. Ela acabou se tornando uma pessoa muito insegura, muito ciumenta e começou a descobrir novas traições, cobrava ele e ele acabava maltratando ela, agredindo ela, falando que ela estava louca. E aí você viu a baixaria que foi. E a gente pensando assim, o que é que poderia ter sido feito para ela ter evitado isso? O que é que poderia ter feito para não ter chegado onde chegou, sabe? Então é isso que a gente quer falar hoje, porque tudo começa num simples gesto que às vezes você bota debaixo do tapete e essa pequena atitude começa a crescer, começa a piorar, começa a aumentar e aí começa a se tornar um relacionamento abusivo e aí começa a piorar e aí chega na agressão, que é o pico do relacionamento abusivo. Então assim, presta atenção para que você observe os sinais, que você observe os sinais e para que você corte esse mal pela raiz, sabe? Porque tipo assim, ó, vou dar um exemplo aqui para você. Se eu chegar aqui em casa e eu falar um palavrão com a Carla, certo? Se eu chamar ela de nome, enfim, a reação dela perante isso é totalmente confrontadora. Ela não vai admitir jamais que isso aconteça no nosso casamento. De jeito nenhum. Por quê? Porque ela tem um valor, ela tem um amor próprio, ela tem a convicção da mulher que ela é. Então, assim, muitas vezes
uma palavra é o começo. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa cortar esse mal pela raiz. A gente precisa... Epa, pera ainda. Porque a maioria dos relacionamentos abusivos acontece porque deixa pra lá, ele tava com raiva. Ah, besteira. Ah, não sei o quê. E isso começa a crescer. Crescer. E assim, ó... Como ela até relatou, na verdade, por que você não denunciou na primeira vez? Por que você não tomou atitude na primeira vez? Ah, porque eu sonhava em ter uma família, eu sonhava que de fato ele fosse mudar, que esse realmente é o nosso pensamento, né? Caramba, a gente tem uma essência de perdoar, de acreditar, de realmente ser movido ali pela aquela emoção ali do momento. E por muitas vezes a mulher acaba passando por cima disso. Mas eu acredito que além disso, desse passar por cima, que eu também sou a favor de, tipo assim, de sempre acreditar, de dar um voto de confiança para a pessoa. Eu sempre vou preferir acreditar que as pessoas podem mudar, sim. Né? Mas eu também sou muito mais a favor de um posicionamento mais sério, mais firme, e aí o perdão. Não simplesmente, eu vou acreditar e vou continuar me submetendo a isso. Não, aí não, entendeu? Porque aí o homem, ele não é bobo, ele é esperto, ele sabe que daquela sua fraqueza, ele sabe que você não tomou uma providência, uma atitude, pelo simples fato da sua carência, pelo seu medo de deixar, ou porque você ama demais, ou porque você não quer criar seus filhos sozinha, né? Ou porque você já vem de um segundo, um terceiro relacionamento, sei lá, por vergonha da sociedade, por medo também, mas não pode. E assim, o que a gente quer falar aqui pra você, certo? A gente jamais admite um relacionamento abusivo. Jamais. Se você tá num relacionamento abusivo, se você tá sendo agredida ou agredido, se você está sendo humilhada, se você está sendo feito de, sei lá, enfim, sofrendo coisas psicológicas terríveis, o que a gente aconselha é que você procure ajuda, converse com a sua família, converse com alguma amiga, porque muitas vezes existem casos que, como ela falou, a pessoa não consegue se sair. A pessoa fica naquela dependência, ela não consegue sair. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar o que você pode evitar, certo? Para que, quem sabe, você não permita o seu relacionamento se tornar abusivo, certo? Então, assim, ó, se você está num relacionamento abusivo, se você está passando por terríveis pressões psicológicas, físicas, procure ajuda. Converse com alguém que te ama e se chegar um caso terrível, procure a polícia, certo? Então, é isso que a gente quer te falar. Porém, a gente precisa agir para que não chegue até lá, certo? Porque assim, ó, quase sempre a pessoa não é agredida de primeira vez. Tava aqui com raiva e pá, taquei a mão na cara da mulher. Não. O que foi crescendo, esse monstro foi crescendo. E é justamente isso que você precisa observar, que são os sinais de um relacionamento abusivo, né? E aí o que é um sinal? O primeiro sinal que a gente vê é quando a pessoa é controladora, certo? A pessoa quer controlar totalmente a sua vida. Ela não deixa, ou ele não deixa, você ter vida própria, certo? Quando a gente casou, a gente decidiu compartilhar nossa vida a dois. Show! Porém, existe vida também, eu tenho a minha vida própria. Eu tenho as minhas coisas a fazer e a Carla também. Por exemplo, a Carla quer ir no salão, a Carla quer uma vez ou outra almoçar com as amigas dela, a Carla está indo para a academia agora, certo?
A Carla vai na casa da mãe, gosta de ficar bonita, é a forma dela. Eu não tenho como controlar isso dela, certo? A mesma coisa eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus esportes, eu tenho os meus amigos. Se não está ferindo nenhum valor da Carla ou meu, tá tudo bem. Então, quando você está num relacionamento controlador, existe muito isso. Usa roupa, a pessoa não deixa. Epa, vai tirar essa roupa aí. Eu não quero que você vá assim, não. Peraí, ainda vamos observar como é que tá essa roupa. Porque eu tô bonita. A maioria dos homens controladores, certo? Eles têm uma insegurança e eles querem colocar uma pressão psicológica em cima da mulher. Ele parece que ele tem eu não sei o que é o problema, mas ele não quer ver a mulher dele crescer, se destacar. Não quer que a mulher dele seja vista por outras pessoas. Ele prefere que a mulher dele fique ali na mãozinha dele, ó. Então, assim, cuidado, porque você não pode depender de homem. Você não pode depender de mulher. Você tem que somar ao seu cônjuge. Você tem que ser um complemento nessa pessoa e não depender. Então, quando você depende 100% de tudo, corre-se o risco de essa pessoa querer te controlar. E o controle é um sinal, certo? É um sinal. Ah, Igor, eu sou 100% dependente do meu marido. Eu estou no relacionamento abusivo? Não, mas é um sinal. Não, eu vou dar dinheiro não, quem manda aqui sou eu. É um sinal, sabe? Então, assim, presta atenção para que esses sinais, somando um com o outro, não possa estar te levando para um relacionamento abusivo. Não é isso? O que você acha disso? Acho que é exatamente isso. Eu concordo em tudo, 100%. Então, assim, uma pessoa que... Porque assim, ó, abre um parêntese aqui. O que é que geralmente acontece, certo? Alguém faz uma besteira, por exemplo, o homem traiu a mulher, certo? E aí ele percebe que a mulher perdoou, beleza. Ele percebe que a mulher vai sempre perdoar, certo? Ele percebe que a mulher vai estar ali para o que der e vier, ele pode fazer de tudo que ela vai estar ali. Aí onde mora o perigo, né? Aí onde mora o perigo. Por quê? Porque ele vai usar desse artifício, dessa certeza que você deu, para começar a te controlar. Por isso que eu falo que um dos antídotos maiores para um relacionamento abusivo é a sua confiança. A confiança que você tem que ter em você. A confiança que você tem que olhar no espelho e olhar assim, caramba, eu sou uma boa pessoa. Ei, essa pessoa não me encontrou na rua. Ei, eu sei das minhas qualidades. Como é que eu estou me submetendo a isso? Vou contar uma história minha, pessoal. Eu namorei com uma pessoa no passado e essa pessoa... Olha essa história, certo? Forte. Eu namorei com essa pessoa e ela... Vou falar como homem, certo? Às vezes você pensa que o relacionamento abusivo é só de homem para mulher, mas deixa eu te falar. Eu namorava com uma pessoa e essa pessoa, ela começou a me trair, certo? Ela começou a me trair e eu estava preso ali a ela. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Se era uma carência, se era uma solidão profunda que eu estava vivendo. Eu sei que eu estava preso àquela pessoa. A família era contra. Toda a minha família era contra, todas as pessoas me aconselhavam, todos os meus amigos. Das traições, ela não escondia. E aquilo, eu passei muito tempo para eu conseguir
me sair. Ela percebeu que eu sempre estaria ali, atrás dela, e ela usava aquilo para me machucar, para me controlar, para me humilhar. E eu passei muito tempo preso a isso. Até que um dia eu comecei a perceber, puxa, eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma família, eu sou uma pessoa responsável, eu sou isso, eu sou aquilo, até eu dar um basta naquilo. Mas... E encontrar a gata. Mas assim, e se na primeira coisa... E ó, eu não era casado, certo? Era simplesmente um namoro. Se eu tivesse batido o pé na primeira vez, na primeira humilhação, na primeira traição, na primeira, sei lá, se eu tivesse chegado e ter dado um basta. Ah, Igor, mas eu sou casada, eu quero a minha família, eu quero o meu casamento, meu marido me traiu. Como é que eu dou um basta? Você pode perdoar? Você pode recomeçar? Pode. Você pode dar uma nova chance? Pode. Porém, você precisa dar um basta nisso. Na situação. Na situação. Porque o homem sente quando ele percebe que é a última vez. Ele sente quando ele percebe, caramba, se eu errar de novo, não vai ter volta. Não tenho mais chance, eu já usei todas as minhas fichas. Eu já usei todas as minhas fichas. O homem percebe isso. A mulher também. Como é que você pode fazer isso? É uma conversa sincera, olho no olho, com convicção, com confiança. Ei, pera ainda. Isso serve para qualquer ocasião. Serve para, às vezes, a gente vê muito... Um sinal de um relacionamento abusivo é muitas vezes a forma que a pessoa te trata na frente de outras pessoas. Ela debocha, ela brinca, ela faz piadinha te diminuindo, certo? E você pode chegar e dar um basta nisso como? Sentando, conversando, sendo firme e falando que, ó, eu não admito que aconteça mais isso. É isso aí. Você está me escutando? Então, essa confiança, ela vai ser um remédio para você parar esses relacionamentos abusivos. Esses relacionamentos que começam tóxicos e depois se tornam abusivos. Então, outro sinal que tu acha, amor, que é um relacionamento abusivo? Amor, justamente, eu acho que vai ou não vai, a gente... volta para o mesmo lugar, porque tudo parte do princípio desse reconhecimento que a pessoa tem que ter, entendeu? A gente roda, mas a gente volta para esse mesmo princípio, que a gente precisa, no caso, reconhecer. Quando eu reconheço esse meu valor, esse meu poder, tipo assim, eu sei quanto é um celular desse, então eu tenho mais cuidado. E eu sei quanto é uma agenda dessa. É infinitamente mais barato que o meu iPhone, né? Então assim, qual é que eu vou valorizar mais? Aquilo que me custou mais caro, aquilo que eu sei qual é o valor. Porque se eu perder isso aqui, amanhã eu compro outro. O celular eu já não sei se eu vou comprar outro amanhã. Eu posso até comprar, mas eu vou me sacrificar um pouco mais, vou me endividar, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas percebem aquela valorização que nós temos em nós mesmos, né? E aí a gente tem que partir para esse princípio. Qual é o valor que eu tenho? Qual é o valor que eu me dou? Se fosse para eu comprar a mim, quanto é que eu me compraria de fato? Eu acharia que eu sou uma joia preciosa ou eu sou um produto barato? Que é tipo assim, vamos lá estudar esse caso que a gente foi. Ele achava, né, como em algumas falas dele, ele dizia assim, ela não fazia nada, ela morava no interior, ela era uma desocupada, sonhava com isso, sonhava com aquilo, e a meta dela era engravidar para talvez viver de renda, de pensão. O que ele contava, né? O que ele contava.
né? Então, assim, ó a visão que o cara tem. Não. Se contenta aí com o que eu dou, porque do jeito que tu tava, tu não tinha não, minha filha. Graças a Deus você ainda teve 20 reais aí, que ela disse que tinha 20 reais na conta. Porque você nem isso tinha. Sei, meu chapa, como é? Como é? Vou levar mal não, meu filho, porque eu prefiro 1000 vezes estar lisa e estar do lado de uma pessoa que me honra, que me respeita, que me ama, do que estar aqui me submetendo a esse tipo de situação. Tchau, meu camarada. Desocupa a vaga. Se tu não quer, sai fora.